fato de que existiu possibilidade, na análise desse cara, existia a possibilidade de alguns senhores ter assumido a posição de maridos, né? E logo o sexo não seria forçado, e logo essas mulheres negras não estariam numa condição de promiscuidade. E a Daisy vai dizer, olha, o debate da feminilidade não cabe para a mulher negra, porque a mulher negra nunca foi vista como feminina o suficiente, né? Tanto que a Sojourner Truth, ela vai dizer que eu não sou uma mulher, e portanto não arei, não cozinhei, não plantei, e eu não sou uma mulher, e por que eu estou, né, carregando esse peso todo aqui? Então, esse lugar de mulher negra como forte, que aguenta tudo, é uma imagem de controle que sempre foi construída a respeito da mulher negra, e que hoje a Patrícia Recordes ela debate muito bem para falar sobre essas imagens de controle. O que são as imagens de controle? São essas construções, esses arquétipos acerca dos estereótipos do que são mulheres negras. Então, mulher negra falando alto e se impondo num debate, ela é metida ou ela é arrogante. Uma mulher negra que está se impondo num espaço que ela precisa gritar e ela, de repente, ela se exalta, ela é barraqueira. A mulher negra, ela é forte, ela aguenta tudo. Então, 2 tapinhas nas costas, você vai conseguir, você aguenta tudo. Então, não se tem, nunca se teve esse cuidado de lugar de feminilidade. Né? Aquilo que as mulheres brancas vão dizer lá, tanto no norte quanto no sul, na década de 70 para 80, dizendo que, para elas, o casamento era uma escravidão, porque elas nunca puderam escolher ser outra coisa a não ser uma esposa, e elas estavam numa condição, segundo elas, de total feminilidade, de fragilidade. Isso não cabia para a mulher negra. A mulher negra, ela sempre trabalhou. Não teve um período que a mulher negra não pôde trabalhar. Né? Muito pelo contrário, escravizaram elas pesadamente, tanto quanto os homens negros, e elas ainda ficaram numa condição de possibilidades de estupro. E aí, pensando essas imagens de controle, as mulheres negras elas começaram a cumprir. A Davis vai resgatar isso, né, a partir das leituras também que o próprio Frederick Douglass, que foi considerado o homem do feminismo, pensando naquela época, né, o homem do direito das mulheres, pensando numa tradução assim, que foi a tradução que a Boitempo fez. Em que a Davis ela vai tentar dizer assim, ó, naquela época, o homem que conseguia ter espaço, o homem negro que tinha espaço para falar, na luta pelos direitos civis, e conseguiu pautar muito bem o debate das mulheres negras, foi o Frederick Douglass. E ele vai tentar resgatar, mostrando como a educação também surgiu como uma possibilidade de resistência à escravidão. Então, se a mulher negra ela está numa condição, nesse momento aí, que está se pautando ela grávida, e está se debatendo as condições de registro de nascimento, né? A Davis vai resgatar e mostrar assim, olha só, a gente não tem aqui só mulheres negras na condição, como você está dizendo aqui, de esposa. Vamos falar que tipo de lugar é esse de esposa? Porque as mulheres, elas, muitas vezes, os filhos não eram dos senhores, era do próprio companheiro delas, negro. E essa criança, ela não era registrada pelo pai. Então, era tirado o direito da paternidade negra. E a gente precisa falar sobre isso. E esse sexo que você está considerando voluntário, a gente está falando sobre o quê? O que é sexo voluntário aqui? Então, pensar como que as mulheres elas foram criando as suas existências é importante para a gente ver como que a mulher negra ela sempre se preocupa com a comunidade, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, as mulheres negras sendo consideradas como regressoras, né? Eram vistas como regressoras, porque o Herbert vai dizer que, como elas sempre falavam para os seus companheiros, olha, a gente não precisa aguentar isso aqui, a gente pode pensar em forma de fuga e tudo mais, e isso era em algum momento descoberto, as mulheres começaram a ser vistas como elas que então colocam isso na cabeça dos homens de fuga. E começaram a ser culpabilizadas por uma coisa que, na verdade, é uma estratégia coletiva. Mas elas não ficaram só também nessa construção de fuga para quilombos, né? Ou para qualquer território que seja de fuga. Elas começaram a pensar em forma de educação clandestina. E como que isso foi importante? Porque lá na frente a gente vai ter o que ficou considerado como escola noturna. Então, a Luciana, por exemplo, foi uma mulher escravizada que comandava uma dessas escolas e ela dava aula das 11 da noite até as 2 da manhã
né? Então, num horário que ela conseguisse, né, escapar dos olhos dos senhores, e foi assim que ela conseguiu formar centenas de pessoas. Então, tem um livro Negras Raízes, onde tem relatos, né, de como funcionou esse processo de escolarização, em meio a todo um processo também escravocrata em ação. Então, acho que vale a gente ter isso em mente, sabe? Acho que hoje ficaria algumas perguntas assim para a gente refletir, né? Já nessa análise. Qual o lugar do estupro na escravidão? Acho que é importantíssimo, e acho que essa é uma das perguntas que a Davis está fazendo o tempo inteiro nesse capítulo. Qual o lugar da feminilidade ou da feminilização no processo da escravidão? E ela já deixou claro que não existiu para a mulher negra. Agora, o estupro. Como que o estupro ele serviu de arma e de controle e dominação para os corpos negros, e como que isso foi sendo fundamentado ao longo do tempo como uma espécie de uma instituição, como ela vai chamar. Porque o estupro ele não é uma coisa que a gente debate hoje. Alguém, sei lá, viola o nosso corpo contra a nossa própria vontade. Ela vai mostrar que é uma construção real histórica, né, sobre a possibilidade de invasão dos nossos corpos, que nunca foram nossos. Né? E isso, inclusive, vai fundamentar o mito do estuprador negro, uma série de problemáticas que vão recair sobre a comunidade negra. Então, existia uma espécie de um padrão desses estupros que eram vistos como impulsos sexuais desses homens, que não conseguem se controlar. Porque, nossa, o corpo da mulher negra é muito exótico, é muito, muito sexual, é maravilhoso. Então, como que esses homens poderiam se controlar com essas ditas mulatas? Não era possível. Então, por isso a gente pode fundamentar esses estupros. Né? Então, a própria maneira como se tentava utilizar formas de revistas, né? Utilizando pênis para revistar mulheres negras, já vai demonstrando como que o nosso corpo nunca foi nosso, assim, né? Sempre foi um corpo objetificado de fato. E aí a Davis ela segue indicando uma série de autores que tenta resgatar melhor assim essa história, mas ela segue no final da leitura muito muito brava ainda, muito decepcionada, dizendo que, poxa, poderiam ter feito uma coisa melhor, né? Até agora vocês não conseguiram produzir nada de verdade sobre o lugar da mulher negra na escravidão. É isso que vocês têm para nos apresentar? Então, acho que é um pouco disso assim que eu tinha para trazer para vocês. Pensar esse lugar da igualdade sexual no processo da escravidão, pensar o lugar do estupro e como a educação ela foi também uma ferramenta de resistência a todas essas ferramentas, a todas essas armas de dominação e controle aqui nos Estados Unidos, né? Pensando no Velho Sul. E aí, claro, eu tenho outras reflexões que eu posso ir respondendo conforme vocês fizerem perguntas. Acho que é isso, a gente abre para perguntas. Eu tenho aula, gente, 8h20, eu tenho que voltar para minha aula. Pessoal, o chat está aberto. Se vocês quiserem fazer alguma baixinho. Pergunta... Peraí. Eu acho que a Isa quis dizer que o chat está aberto para se vocês quiserem fazer perguntas, se inscrever, e aí a gente vai chamando por ordem de inscrição. Se ninguém tiver... Opa! Desculpa, gente, foi na hora que eu liguei o microfone. Eu vi a Delza falando assim, que o autor coloca escrava e não escravizada. E eu queria saber o que tem, tipo, por trás da diferença das duas palavras. De escrava e escravizada. Essa pergunta eu posso te responder já pontualmente. É que a condição de escravo é uma condição que é dada para alguém que não tem história própria, né? Não tem nada. A pessoa é só um objeto utilizado pelo proprietário. O escravizado, você reconhece a humanidade dele e você entende que alguém escravizou. Então, você, quando fala escravizado, você entende que, poxa, alguém está escravizando essa pessoa. Ela não é uma escrava por essência. O escravo, ele é alguém que não tem condições de falar por ele não tem história, ele não tem cultura.
né? Então, pensar um lugar de... E aí tem até uma frase, né? Eu não descendo de pessoas escravas, eu descendo de homens e mulheres que foram escravizados, né? De reis e rainhas que foram escravizados. Então, você já dá um lugar diferente para esses seres humanos, que acho que o papel principal da escravidão sempre foi desumanizar os corpos de homens e mulheres negras, né? E a gente segue até hoje nesse processo de tentar humanizar os nossos corpos. Eu queria perguntar, ali nesse capítulo ela fala que o homem e a mulher, né, escravizada, tanto o negro e a negra escravizada, tiveram um papel muito semelhante, porque eles não tinham aquela divisão de homem e mulher, a mulher que faz tarefas, né? Eu queria ver se isso foi uma constante no processo, de escravização, assim, ou foi uma coisa que foi no começo, assim, ou... A Davis, ela vai mostrando que, sim, durante o livro todo, ela vai mostrar, no desenvolvimento dos capítulos, que foi uma constante. As mulheres negras, elas não tiveram diferenciação alguma na elaboração e no desenvolvimento das tarefas. Né? Tanto que ela vai falar lá no capítulo das tarefas domésticas, onde ela vai explicar por que as tarefas domésticas chegou um momento que dividiram sexualmente esse trabalho. Os homens e as mulheres faziam os mesmos trabalhos, e chega um determinado momento, e aí é pelas necessidades do sistema capitalista, né? O sistema capitalista vai dizendo quem que deve desenvolver o quê e por quê, porque existe uma necessidade lucrativa, né? Então, é importante dizer que o tempo inteiro o processo do sistema ele não está, por mais que o capitalismo ele vai se instalando aos poucos, ele vai dando lugar, inclusive, vai tirando o lugar da escravidão, né? Chega um momento que não é tão lucrativo escravizar, é muito mais lucrativo exercer outros tipos de dominação, mas era importante naquela época, era lucrativo que mulheres negras fizessem as tarefas que elas faziam dos homens. Então, a Davis ela vai desenvolvendo durante os capítulos isso, e ela deixa bem claro que, sim, é uma constante. Isso ocorreu no Brasil também. Né? Os pensadores que estudam a escravidão brasileira demonstram. Então, a feminilidade, eu acho que o principal recorte que vai embasar isso, para a gente pensar, né? Nossa, mas por que eles não se preocuparem em deixar as mulheres exercendo, sei lá, só tarefa de dar, de mamar, né, amamentar os filhos dos patrões e tudo mais. Não era patrão, né? Dos senhores. É porque a feminilidade não é uma construção para a mulher negra. Nunca foi uma construção da mulher negra. A mulher negra nunca foi vista como mulher, nunca foi vista como humana. Ela sempre foi colocada nesse lugar de objeto. Ela só era vista, entre aspas, como mulher no processo de sexualização do seu corpo. Né? E somente para isso. E aí lá na frente a gente vai ver, e tem até debates atuais que falam sobre as prisões, que vão mostrar como esse lugar da divisão sexual do trabalho vai fazendo com que dentro das próprias prisões, quem vai exercer determinadas tarefas ditas femininas e domésticas são aquelas pessoas que estão mais perto da ideia de feminilidade. Então, são os homens ditos afeminados, são aqueles que, de alguma maneira, não expressam sua masculinidade de uma maneira super tóxica, que deixa claro que ele é um machão ali na cela. Então, tem um monte de coisa que embasa esse discurso que está desde o período da escravidão e que persiste até hoje. A gente tem uma pergunta aqui no chat da Gabriela. Ela perguntou se existe qual seria o melhor material para a gente fazer essa comparação da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. O professor Silva Meda, né, ele tem um livro o que é racismo estrutural, e ali no livro dele ele indica uma série de leituras, mas eu vou fazer o seguinte, eu já falei para a Isa no último encontro que eu ia pensar leituras para indicar para vocês da DM, e eu vou, acho que, criar um drive, e eu disponibilizo essas leituras conforme os encontros, porque vocês têm a possibilidade de ir alimentando o drive também, fica aberto, se ficam livres também para colocar. Mas tem um monte de leitura que dá para... Comparação não é a melhor coisa, né? Porque são processos totalmente diferentes. Mas dá para a gente ter uma noção de como funcionou a escravidão lá e como alguns pontos se articulam ou não, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ótimo, obrigada. Então, depois a gente dá uma olhada nisso no Drive, a gente faz a divulgação.
E eu tenho uma pergunta também. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa parte que a gente estava falando sobre a divisão de tarefas, porque o que deu a entender quando teve aquela pessoa antiga ali que fala no livro que ela queria incentivar que o homem ele dominasse, né, a mulher como tipo a mulher negra como se esse fosse o problema, porque tipo ela não estava sendo dominada pelo homem negro. E aí, tipo, fala de uma certa, assim, igualdade, né? Mas entre os gêneros. Mas essa igualdade, ela se dava ali na relação só com a questão do trabalho que eles desempenhavam? Ou, de fato, você bania essa divisão e, tipo, criava uma diferença na relação entre o relacionamento, tipo, do homem negro com a mulher negra escravizados, assim, tipo, por essa falta de divisão, tinha mais igualdade nas relações, no relacionamento ali. Olha, a Davis, nesse primeiro capítulo, ela não vai desenvolver tanto isso, mas o livro da Bell Hooks, em Tudo sobre o Amor, que também, né, ela pensa muito esse lugar da falta de amor preto que vai sendo retirado de nós, nossa comunidade negra, desde o período da escravidão, e ela está pensando muito nos Estados Unidos, porque, né, é o lugar de onde ela vem. Ela vai dizer que, e vai mostrar muito como que essa ideia de suposta igualdade sexual, que só estava colocada nas condições de divisão de tarefas, na escravidão, ela não representa a igualdade que é necessária para o homem e para a mulher negra, né? E essa suposta dominação que o homem negro deveria exercer, de um homem mais forte, de um homem que a protegesse e tudo mais, mesmo que, vamos supor, existisse uma possibilidade disso acontecer dentro de todo um processo patriarcal e tudo mais, a gente precisaria considerar que esses homens negros, eles também já estavam com suas subjetividades sendo construídas de uma maneira colonizada. Então, eles estavam num processo onde o seu corpo estava sendo ensinado o tempo inteiro com as ações do escravizador, de que ele não só não poderia constituir laços e vínculos fortes com essa mulher negra, já que ela... E aí, usando bem uma linguagem patriarcal mesmo, né? De como a gente até hoje usa no Ocidente, de que ela é minha companheira, ela é minha posse. Então, eu, de alguma maneira, tenho um poder sobre ela porque a gente só se relaciona sexualmente um com o outro. No caso daquele contexto ali, nem isso, dentro de um contexto patriarcal, poderia acontecer. Porque ele sabia que não era assim que ia funcionar. O senhor, ele tinha poder sobre o corpo dessa mulher negra, que era sua companheira. Então, para a subjetividade desse homem negro, e aí eu não tô reforçando que ele deveria ter poder para poder construir uma subjetividade maravilhosa e saudável. Eu estou dizendo que, nesse contexto de escravização, esse homem negro, com as condições que ele tinha disponíveis, ele não conseguiu elaborar uma subjetividade possível de se pensar vínculos fortes. E foi daí que começou a deterioração do que a gente chama, então, de possibilidade de construção de família preta. Então, o afeto foi negado entre esses dois, a possibilidade de construção de comunidade ficou muito reduzido a somente resistências. Então, a gente vai ver que o processo de educação, que eu achei que vocês, né, espero que tenha alguma pergunta sobre isso, sobre como a escolarização, ela também representa uma potência muito forte para o rompimento dessa estrutura do legado da escravidão para o corpo da mulher preta, né? Ela estava só numa condição ali de dominação e tal. Então, quando ela age e ela consegue educar tantas pessoas numa madrugada, numa maneira clandestina e tudo mais, ela está demonstrando que o corpo dela também é autônomo. Ela também ainda tem condições de agência dentro desse processo que a gente sabe que é estrutural. E esse homem negro que está numa condição ali de só dividir tarefas e ele não pode exercer a ideia de proteção, de tudo aquilo que é dito que o homem patriarcalmente deve entregar para a mulher, a sua subjetividade nesse processo colonizador, ele fica, o que a Fanon vai dizer, que é reduzido a nada, né? Então, é um homem negro que cresce, que vai vivendo sem autoestima. Então, ele não tem como produzir uma autoestima saudável, porque tudo que ele entendia que fazia parte da vida dele não faz mais, né? Ele está numa condição de escravização. O corpo dele também não é dele, no final das contas. Ele também estava ali numa condição de escravização. Era proprietário. Da sua companheira era propriedade, inclusive, sexual. Então, isso lá na frente vai resultar, inclusive, nos registros de nascimento, se o nome desses homens,
né? Então, essas crianças elas ficam numa condição bem mais fáceis e vulneráveis de serem escravizadas também. E aí a mulher negra ela já tinha uma preocupação desde essa época de proteger a comunidade, porque ela entendia que era importante que essas crianças pudessem ver um homem negro forte, um homem negro com uma autoestima melhor do que ela percebia que estava sendo produzido. Eu não sei se eu consegui responder. Era isso? Respondeu sim. Eu já fiquei curiosa de ler esse livro que você falou da Bell Hooks. E a Bell Hooks aproveitando é para pensar os impactos da escravidão nas afetividades de pessoas negras, não só nos Estados Unidos, como fora dos Estados Unidos também. Ótimo, temos então bastante leituras aqui de recomendação. E já que a gente tem 10 minutinhos, eu ia perguntar se você não quer desenvolver essa parte que você falou da educação, essa reflexão, que seria? Posso só fazer uma pergunta rápida? Pode sim. Claro. Delza, a gente sempre tem contato com essa situação de que o fim, entre aspas, da escravização, onde os escravizados foram libertos em todos os lugares da América, né? Ela se deu de uma forma meramente protocolar, porque os libertos acabaram sendo libertos, mas sem condição de subsistência, se mantiveram aprisionados com um outro vínculo, né? Aquele vínculo que evoluiu para o capitalismo, né? E a gente sempre escuta falar sobre isso de uma forma geral, sobre os escravizados. Se a gente fizer um recorte das mulheres, do feminino, dentro desse contexto, o que a gente poderia apreender? Você pode só repetir esse finalzinho? Se a gente fizer um recorte, porque a gente teve o rompimento protocolar da escravização, que se manteve de fato, em função da falta de condição que foi dada a essas pessoas que adquiriram um pretenso novo status, mas só que a gente normalmente, e a Davis fala isso no início do livro, né? Porque tudo é tratado de uma forma geral e nunca de uma forma específica com relação às mulheres, né? Então, nessa mudança, nessa pretensa mudança, nessa transformação, nessa libertação, entre aspas, como é que foi o acontecimento para as mulheres? Então, esse, como eu falei, é o início do capítulo, lá ali pelo meio, acho que o capítulo 6. É no capítulo que ela fala sobre a importância da educação para a emancipação feminina. É o capítulo que ela vai mostrar como que foi diferente, né, o processo de emancipação dos homens negros pós-escravidão e das mulheres negras pós-escravidão. A gente não tem muita coisa produzida, e essa é uma das críticas que ela faz muito pesada, né? Porque se a gente não tem produção que se dedica a estudar bem especificamente o lugar dessas mulheres negras no processo da escravidão, a gente também não consegue denunciar e a gente não consegue mostrar da melhor forma como é que isso aconteceu. Mas ela conseguiu alguns dados e ela vai mostrando que, tipo, para as mulheres, o que restou foi o trabalho doméstico, né? Então, essas mulheres, elas vão para os fogões dos senhores e das senhoras. E é por isso que elas não conseguem participar dos processos de luta pelos direitos civis. Então, o que vai restar? Vai restar o Frederick Douglass, que é um homem negro, que conseguiu sair do processo de escravidão e foi um dos poucos que também acessou o conhecimento e conseguiu estudar e, enfim, exercer as profissões ditas da área do direito. E ele vai conseguir lutar pelos direitos civis e é ele quem vai se carregar de falar pelas mulheres. E ela fala que ele conseguiu falar de uma maneira interessante sobre essas mulheres negras, né? Ele conseguiu ser, tipo, representante porta-voz do direito das mulheres. Mas o fato delas não terem sido, logo depois da absolvição ali, depois da libertação protocolar, elas não terem conseguido, de fato, a sua emancipação e terem ido parar nos fogões, terem ido para o trabalho doméstico, fez com que essas mulheres negras não pudessem desenvolver os seus potenciais. Então,
É por isso que a Davis ela se preocupa muito e sempre está dando lugar e voz para essas mulheres negras, de dizer, ó, eu preciso falar de gênero e raça e de outras interseccionalidades. E ela vai mostrar no livro, inclusive, como que para determinadas localidades a situação ficou um pouco complicada, porque dependendo da territorialidade, se for mais agrícola, mais complicada ficou a situação da mulher negra, né? E a Davis ela faz uma defesa pesada mesmo em torno do fim das tarefas domésticas. Ela não vê necessidade nem de homem nem de mulher ficar exercendo tarefa doméstica. Ela acha uma perda de tempo, ela considera que é uma energia que a gente coloca naquilo ali. E por que o sistema capitalista acha interessante que alguns serviços possam ser prestados por empresas e por que o trabalho doméstico não? Porque algumas coisas podem ser públicas e outras têm que ser privadas. E aí, não por acaso, quem está na esfera privada são as mulheres, e aí são essas mulheres que vão exercer esses serviços domésticos. Então, ela vê como um grande retrocesso para a vida da mulher negra a execução dessas tarefas. E ela vai mostrando que para a mulher negra sobrou realmente tarefa doméstica. E nisso, é interessante falar que tem uma semelhança muito grande com o Brasil, né? As mulheres negras também, a gente não pode dizer que o único trabalho que restou para a mulher negra pós-escravidão foi o serviço doméstico. Mas não por acaso a gente identifica uma presença muito forte no trabalho doméstico da mulher negra, porque foram as possibilidades que foram encontradas, inclusive de resistência. As mulheres negras foram fazendo seus bolinhos de acarajé, inclusive para comprar suas alforrias aqui no Brasil, para comprar a alforria do esposo, para comprar a alforria da família. E foi assim que ela foi percebendo em trabalhos ditos manuais e domésticos uma maneira, inclusive, de sustentar a sua família. E nisso ficou, né? Porque não foi ofertado a possibilidade de escrita, de acesso ao conhecimento considerado intelectual. E aí eu já vou emendar com a resposta da pergunta da Isa. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a você também pela pergunta. Então, Isa, eu acho muito importante falar sobre educação e esse lugar que a Davis dá assim, para o debate é bem espetacular, porque ela vai mostrar que, olha, se essas pessoas estão colocando as mulheres negras e os homens negros na condição de alguém que é escravo, né? Que não tem capacidade intelectual para desenvolver qualquer tipo de conhecimento, então por que essas pessoas estão precisando proibir esse acesso? É porque elas reconhecem, no final das contas, que a gente tem essa capacidade de desenvolver sim. Então, essa possibilidade que essas mulheres negras foram construindo ao longo do tempo, de educação clandestina, construindo uma escola noturna, onde das 11 às 2 da manhã, imagina o horário que essas mulheres deviam ter que acordar para desenvolver as tarefas domésticas. Elas ainda ficavam das 11 às 2 educando e ensinando a ler e escrever essa população que estava ali na condição de escravidão, de escravização. É muito sobre o que a Evaristo vai chamar, de escrevidência, cara. É muito narrar a sua própria história a partir de você mesmo, de não depender de um senhor que vai dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou e eu conto a minha história do meu jeito e eu sei exatamente de onde vim e sei das nossas capacidades de desenvolver os nossos conhecimentos intelectuais. Isso é de uma potência absurda. Pensando hoje aqui no Brasil, a Vilma Piedade vai chamar isso de dororidade. Ela vai dizer, a dororidade é a capacidade que as mulheres negras têm de encontrar na dor possibilidades de uso de ferramenta mesmo teórica, metodológica. A mulher negra pega a dor e ela não para na dor. Ela pega a dor e ela fala... Claro, tem resquícios, né, de como, para nós, a dor ela está sempre numa condição de que a gente não pode chorar, a gente não pode sofrer, a gente tem que pegar o nosso sofrimento e construir outra coisa. Só que a mulher negra, ela viu que não ia ser dada a possibilidade de humanização para ela. E ela não parou ali. Ela foi lá e ela construiu outra coisa com aquela dor. Né? E é importante dizer que a gente não se une só pela dor também. Mas a dor é uma característica forte que marcou os processos de escravidão e que segue marcando a vida das mulheres negras, sejam aquelas que estão lá com seus filhos no tráfico, e que estão sofrendo, né, chorando os corpos dos filhos serem tomados pela polícia militar ou pelo próprio tráfico, para a família da Marielle, que perdeu a sua, né, perdeu sua ente ali para a milícia. Ai, que bom poder falar milícia. Eu estava no Rio esses dias, e lá eu não podia falar, né? A amiga falou, você fica falando de milícia aqui, hein? Você, com certeza, onde você está hospedada, o dono deve ser miliciano. Eu falei, meu Deus, cara, quem vai desse lugar? Ela falou, aqui tudo, quem manda são eles. Então você não fica se empolgando muito, e aqui não dá. E
E aí você tem uma outra mulher negra que está na outra ponta, sofrendo solidão da mulher negra dentro do espaço universitário, produzindo, mas não se encontrando nas suas companheiras para produzir e falar sobre sua cultura. Então, encontrar esses espaços de resistência na educação e ver como essas mulheres elas não pararam no meio de um processo que deve ter sido doloroso pra caramba, que foi a escravidão, isso é potente demais, assim. E então, assim, de acordo com essa ideologia dominante, essa população negra ela era supostamente incapaz, né, de progresso intelectual. Mas lá na página 109 eles vai falar isso, né? Mas a gente vê que se essas pessoas elas realmente acreditassem nisso, elas não teriam proibido essa população de aprender a ler e escrever, né? Então, é isso, pensar também o quanto que o feminismo negro hoje ele é super importante para resgatar, né, essa educação descolonial e feminista. E reconhecer, inclusive, os saberes que não estão dentro da academia. Porque se a gente pegar tipo, o contexto de educação dessas mulheres, não está nada acadêmico. Mas foi com essas ferramentas que elas conseguiram fazer o que elas tinham que fazer. Foram os saberes que elas construíram ali, foram com as ferramentas que elas tinham disponíveis. E quantas mulheres não continuam fazendo isso hoje? A gente pode pensar Brasil, gente. As condições de escravidão estão rolando aí, ainda mais nesse governo agora. Já rolava no governo Lula, Dilma, não está rolando no governo Bolsonaro? Óbvio que está. Tem muita gente em condição de análogo de escravidão ou até de escravidão mesmo. E essas pessoas, elas podem estar desenvolvendo um monte de resistências aí que a gente ainda não conhece, a gente ainda não teve acesso. Né? Então, reconhecer esses saberes fora da academia é super importante para a gente descolonizar o feminismo negro. E a gente tem aí o exemplo maravilhoso, né, do quarto de despejo, onde a gente vai ver que a Carolina Maria de Jesus, né, produziu aquilo tudo. Qual acesso que aquela mulher tem, mas o quanto que ela pensava? Né? Pensava pra caramba, mas não tinha acesso à educação. Essa educação quadradinha, onde eu vou pegar um livro, vou escrever uma resenha, vou publicar um artigo. Né? Então, reconhecer esses saberes que não estão dentro de um artigo são super importantes, principalmente para o povo negro, né? Que a gente for ver os números mesmo de gente que está conseguindo se formar e de gente que está conseguindo, de fato, atuar academicamente, são baixos, né? Mas que essas estatísticas surjam aí todo dia. Mulheres negras são maioria na universidade. Eu acho importante dizer os percursos delas, né? Elas estão continuando o curso? Estão concluindo? Com qual qualidade? Concluem, participaram de projeto de pesquisa? Porque as poucas pesquisas que se fizeram na UFSC já mostraram que as mulheres negras não estavam conseguindo se inserir nos grupos de pesquisa. Porque se existe uma espécie de expectativa muito alta sobre esse aluno que vai fazer parte de um grupo de pesquisa. Né? Eu fui lapidada, assim, pelo professor Alexandre Vaz. Claro, eu sempre tive muita facilidade de escrever, de ler. Não fui das alunos que deu mais trabalho para ele. Mas não cheguei com todo o conhecimento que eu tenho hoje, que não é tudo ainda, né? Eu tive que aprender. E tem gente que tem menos possibilidades do que eu ainda de acesso e que puderam se dedicar durante a graduação para ler esses livros, né? Então, é importante reconhecer isso, essas trajetórias, porque isso são escrevivências negras. Ninguém quer fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Posso fazer? Posso falar? Claro! Delza, muito bem, muito bem. Eu fico pensando, né, quando eu leio esse livro, né, sobre essa dificuldade em realizar esse trabalho, né? Porque, na verdade, a autor... Marcos, Oi. O fundo que está configurado para você está te escondendo. Tá. O quanto é difícil realizar essa tarefa, né? Na verdade, desconstruir uma mulher que foi construída, né, através de uma análise de documentos, né, de historiadores, de homens, né? Como fazer isso? E porque ela está falando de uma mulher no período da escravidão, né? E ela não tem como fonte o próprio discurso das mulheres, né? Então ela se propõe a fazer essa desconstrução, né, dessa mulher produzida na historiografia a partir de uma crítica, né, com elementos que ela busca nas próprias fontes, né, dos autores, né? Ela coloca em contradição, então,
o que os autores falaram sobre uma mulher que ainda não está falando, né? Eu queria que você pensasse isso, assim, o quanto é difícil, né? Recolocar, né, ou colocar a mulher na história diante, né, dessa interpretação, dessa configuração que já foi feita, né, a partir daquilo que os homens historiadores escreveram, né? Essa questão, para mim, fica já nesse primeiro capítulo. Eu sei que vai atravessar todo o livro, né? É sempre muito difícil fazer isso, né? E aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco, né, do esforço dessa autora e o quanto é difícil, e quanto foi difícil esse trabalho que ela realizou, né? Eu acho que, enfim, difícil é a palavra que define, né? É muito difícil, porque a invisibilização das intelectuais negras, eu acho que esse é um dos motivos do porquê eu aceitei o convite para debater o livro. Para mim foi reavivador, sim. A última vez que eu li o livro mesmo inteiro foi em 2017, quando eu comecei a fazer a iniciação, foi o meu primeiro trabalho. O orientador falou, você tem que resenhar o livro para a gente começar a pesquisa. E eu tinha outra cabeça, eu tinha poucas leituras, então depois disso eu acessei muito mais coisa, né? E tive muito mais acesso à história de mulheres negras que até então eram desconhecidas para mim, porque é isso que o processo de genocídio faz com o povo negro, né? Então, genocídio não é só você atirar com um alvo certo, né? As balas perdidas com um alvo certo. É você reconhecer também o epistemicídio, a negação ao nosso conhecimento. Então, muito do que a gente hoje ouve falar na universidade tem raiz ali do conhecimento preto, tem construção de mulheres pretas, e elas são invisibilizadas. Então, imagina, estudar o processo de escravização, até mesmo a própria Davis. Eu estou escrevendo um TCC sobre a Davis. E é muito difícil, foi muito difícil fazer o primeiro capítulo, que era para resgatar a história dela, porque eu não tinha nada, não achei nada produzido, né? E até mesmo em inglês, assim, eu fui encarar o inglês, mas, tipo, mesmo em inglês eu não conseguia achar nada sobre ela que não fosse trechos do Herbert Marcuse, que foi o grande orientador dela, da teoria crítica norte-americana, coisas pequenas que não dá para embasar, assim, a escrita de um capítulo, ou a biografia dela, né? A autobiografia dela. Tudo bem, ela tá viva, não é uma mulher, assim, que já faleceu, que construiu uma série de coisas, mas pela história de vida da Davis, tudo que ela já conseguiu construir enquanto trajetória, era para a gente ter muito mais coisas produzidas sobre ela. E a gente não tem. Né? A gente não tem porque é difícil acessar esses dados. Então, a produção de dados é muito importante porque é isso que possibilita a gente contar as histórias. Se a gente não tem, a gente fica muito patinando. E a Davis, ela fez um trabalho fantástico, que é de pegar os argumentos dos caras. Então, ela não precisou somente criticar a partir das ausências, mas é mostrando as presenças, né? Olha aqui, no capítulo dele, fala sobre isso aqui. Cadê o lugar da mulher preta? Por que ele não põe aqui? Por que ele não quer dar nome para os bois? Né? Então, essa falta de elucidação dos lugares, né, do chamado nominação, né? Tipo, nominar é importante. Dizer por que é sexo voluntário, porque é sexo forçado, é importante. Esses autores, eles deixaram uma série de lacunas, né? Além de uma falta real, assim, de vontade de falar sobre as mulheres pretas, o pouco que eles tentaram falar sobre mulheres no plural, né, e sem reconhecer de forma universal, né, sem reconhecer os pluralismos dessas mulheres, sem reconhecer que, inclusive, ele está falando de mulher preta, e era importante dizer as questões que ele observava raciais, enquanto que isso deixou um desafio muito forte e pesado para Davis, que é de recontar essa história. Eu acho que o livro dá um pontapé inicial, mas eu já vou dizendo para vocês que o livro ele não dá todas as respostas. Ela segue falando um pouco sobre isso em outras leituras dela, em outros escritos. Esse aqui é o clássico, né? Mas se você lê Mulheres, Cultura e Política, é um compilado de discursos em conferências e ajuda a gente a entender também o contexto internacional, o que isso tem a ver com a questão do norte e do sul global. Aí, se você for ler os livros dela sobre cárcere, né, que vai falar mais forte sobre prisão, vocês vão entender um pouco mais também quais foram os outros rumos que sobraram para essas mulheres e para esses homens negros, né? Como que o cárcere se construiu. Porque eu acho que desvincular essa produção da Davis da discussão abolicionista é bem ruim,
Porque o tempo inteiro o que ela está propondo nesse livro é, olha só como o punitivismo, ele não é algo que colabore em absolutamente nada, né? Ele, inclusive, se reforça no processo escravocrata e ele vai construindo novas caras. E o tempo inteiro ele atualiza suas caras. E a gente vai pegando essas caras porque a gente pensa que, nossa, que legal, a gente agora tem uma maneira mais efetiva de punir um crime de um homem. Mas é importante reconhecer as raízes, né, de como esse crime foi constituído, de como ele foi atribuído para determinados corpos. E para outros corpos nunca vai ser atribuído da mesma maneira, porque não é interessante para o sistema que seja. Né? Então, acho que a Davis está fazendo esse trabalho mesmo de recontar essa história, né? E ela segue nesse processo até hoje. E, enfim, tem vários materiais na internet do curso dela mesmo sobre feminismo negro. Lá na UFRB, ela fala muito sobre o livro, ela fala sobre outros trabalhos dela também, mas de maneira geral ela expõe livremente, assim, abertamente o pensamento dela. Eu acho que ali fica claro também como que ela atualizou, inclusive, as suas próprias referências hoje, né? Como que ela foi aos poucos acessando, inclusive, pensadores brasileiros, assim, né? Ela vem muito ao Brasil, é um dos países que ela mais visita, e ela foi conhecendo também o pensamento de Lélia Gonzalez, que é potente pra caramba para pensar nessas questões. Então, acho que a gente está nesse movimento. Acho que eu diria que esse espaço que a gente está aqui agora é um espaço de tentativa de recontar uma história, né? De reconhecer esse lugar que foi negado das mulheres negras, seja para dizer que elas foram colocadas em condição de escravidão, e até mesmo para, nesse processo de discussão, enaltecer quem são as pensadoras que estão falando sobre isso. Porque quando eu cito uma mulher preta que está falando sobre isso, eu estou dizendo, olha, tem uma mulher preta acessando um lugar de intelectualidade que está dizendo sobre nós. Leiam sobre isso. É isso que eu estou dizendo, de alguma maneira, né? E eu acho que colocar na nossa cabeça que as mesmas questões que pessoas brancas estão debatendo, pessoas pretas estão debatendo, e o que vai fazer com que a gente escolha as leituras brancas e não negras é o racismo estrutural e institucional, eu acho que é um ponto crucial, assim, que a gente deve levar para a nossa vida. Sempre tem. Agora, por que não está sendo contado? Eu também chego em momentos que eu não encontro leituras pretas sobre determinados assuntos. E eu sei que não é porque não tem, é porque não foi publicizado. Então, é um processo de ir atrás disso, né? E às vezes a gente não encontra. Mas ter esse questionamento, se colocar nesse lugar de reconhecer isso, eu acho que é um passo gigante perto de tudo que a gente teve até hoje, né? Que foi de negação total da nossa história. Ou de contar mentiras, né? Que muitos fizeram também. Eu acho que é pior, porque contar mentiras gruda, né, no pensamento do povo. Deus, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas deu o nosso tempo hoje, infelizmente. Não tá dando para ouvir? Às vezes fica baixinho, Isabela. Tá dando para ouvir agora melhor? Tá dando? Ah, obrigada. Eu queria agradecer a presença da Delza, falar que agora a gente vai ter que encerrar, infelizmente, o nosso clube, que até às 8 ela tem aula agora, ela ainda ficou aqui uns 10 minutinhos com a gente, agradecer também os 10 minutinhos. Falar para vocês que, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente mandou um e-mail para vocês pelo e-mail do Mulheres em Movimento, que vocês podem nos chamar por e-mail, ou também nas nossas redes sociais, no Instagram Mulheres em Movimento. E falar para vocês, né, o lembrete, para a gente ler o capítulo 2, para o nosso próximo encontro, segunda-feira, às 7 horas. Agradecer a todo mundo que veio, as perguntas, e principalmente, né, a Delza, que preparou esse conteúdo maravilhoso para a gente. Muito obrigada, Delza, por topar esse desafio. Obrigada a você. Podemos ligar as câmeras para fazer uma foto do nosso primeiro encontro. Sim, obrigada. E também falar que semana que vem daí a gente começa mais cedo também, tipo, não fica tanto tempo esperando e aí temos mais tempo, não atrasamos tanto no final. Parabéns ao grupo pela iniciativa, parabéns a Delza, muito obrigado pela oportunidade, foi sensacional. Obrigada, gente. A Isa sabe, né, detalhadamente o que aconteceu comigo hoje, e eu estou aqui realmente tentando encontrar energias nesse espaço, assim. Não estou nos meus melhores dias, mas eu falei, não, eu vou enfrentar a tarefa, eu me comprometi com o grupo, eu vou comparecer, e eu sei que vai ficar tudo bem. E é um espaço também de fortalecimento para mim, assim. Então, obrigada mesmo por estarem presentes.
Vamos fazer a selfie. Espero que seja recíproco, que de alguma forma a gente consiga aí também mandar energia para você. Tô tirando a foto. Quem tá tirando a foto? Eu tirei, mas alguém tirou? Eu tô tirando do celular. Aí. E, gente, se vocês também quiserem convidar mais pessoas, a gente vai deixar as inscrições abertas e se o pessoal quiser entrar, tipo, no segundo encontro, ler o próximo capítulo, são bem-vindos, tá bom? Dali, então tchau, né, gente? Obrigada, pessoal. Tchau, beijo. Boa noite. Boa semana. Boa noite.